Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição de O Eco Entrevista. Eu sou Elton Laude e hoje damos sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito da região. Nosso convidado de hoje é o Anderson Pinheiro de Góes, o Chiquinho, ex-vereador e candidato a prefeito de Boribi. Lembrando que o objetivo dessas entrevistas iniciais é apresentar aos eleitores da cidade de nossa área de cobertura os concorrentes aos cargos máximos dos respectivos poderes executivos. E para garantir o mesmo espaço a todos os candidatos, limitaremos o tempo de entrevista a cerca de 20 minutos. Chiquinho, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Elton, a todos aí da direção do Jornal Eco. Boa noite a toda a população boribiense, aos amigos, familiares. Agradecer a oportunidade de estar demonstrando o nosso propósito, a nossa tradição política. Para mim é gratificante. Ô Chiquinho, eu gostaria de começar a nossa entrevista apresentando um pouco do pré-candidato Chiquinho aos eleitores que eventualmente ainda não o conheçam. Então fique à vontade aí para falar um pouco de você, da sua vida pessoal. Quem é o Chiquinho? Eu sou natural da capital, em São Paulo, mas mudei para Boribi em 1984, que a família do meu pai, a raiz é toda boribiense, e desde então, de 1984, resido em Boribi. Toda a minha trajetória a população conhece, todo o meu trabalho, do meu pai, da minha saudosa mãe e dos nossos familiares, especialmente a família do meu pai, que é raiz tradicional de Boribi, que também meu pai foi uma das principais pessoas que ajudou a emancipar Boribi, com tantas outras pessoas ilustres que infelizmente aqui não está no meio de nós. Mas o povo me conhece. A boa parte da população, em seu todo, me conhece desde criança e sabe quem é o Chiquinho e sua família ao longo dos anos. A escola que eu estudei aqui em Boribi, onde trabalhei no Tosta, em tantos outros lugares. Perdi meus pais, meu pai muito cedo, com 45 anos, minha mãe aos seus 59 anos. Tenho 3 irmãs, 2 sobrinhas, uma namorada que está fora do país, mas fiz a minha vida trabalhando honestamente. Me entrei na política no ano de 2001, porque via meu pai fazendo política, e ganhei de vereador no ano de 2001. E fui vereador até dia 31 de dezembro de 2012. Depois fui assessor legislativo por 8 anos, também assessorando o ex-prefeito Vaca e trabalhando nas campanhas políticas, né? Tanto a nível estadual, do governo, deputado federal, tudo isso. E fez com que a gente, ao longo desses anos, adquirisse a experiência necessária, né? E o conhecimento necessário para que a gente, nesta altura do campeonato, viesse a algar o cargo máximo do executivo, tendo em vista a nossa experiência, o nosso conhecimento e a força política regional, tanto em São Paulo quanto em Brasília. Ô Chiquinho, e você estava trabalhando como assessor legislativo, se afastou em agosto para concorrer nessas eleições? Não. Eu afastei em junho, começo de junho, final de junho. Eu afastei tempo antes, para também cuidar de umas coisas particulares minhas e preparar já. E foi quando o saudoso Vaca me convidou para que viesse a disputar o cargo de prefeito, né? Para sucedê-lo, tendo em vista a confiança, né? E a nossa experiência, né? Por tudo aquilo que a gente fez durante todos esses anos pelo município, como vereador, assessorando e trazendo muito recurso para Boribi na ocasião. Então, para mim foi muito emocionante e gratificante ter recebido o convite do saudoso Vaca para que viesse sucedê-lo, né, ao cargo de prefeito.
Então essa decisão ela foi tomada antes do Vaca falecer. Lembrando a quem nos assiste, o prefeito Antônio Carlos Vaca de Boribi, ele faleceu recentemente aí no mês de junho, vítima da Isso. Covid-19. Ele que estava no seu terceiro mandato lá na cidade, foi o primeiro prefeito de Boribi e um dos principais responsáveis aí pela emancipação da cidade lá no início da década de 90. Ô Chiquinho, então essa foi uma decisão que foi tomada antes mesmo da morte do Vaca. Isso já estava Sim, definido que você seria o sucessor. sim. Final de março para abril, ele me chamou, falou, Chiquinho, eu não vou disputar a eleição, você, pela sua experiência, a dedicação e o conhecimento que você tem, vejo em você uma pessoa preparada e pelo amor que tem por Buribi e que gosta de fazer a política, aquele que gosta, aliás, de ter a vocação, né? Que é o jargão que a gente usa, né? E nessa oportunidade me convidou para que eu fosse o pré-candidato a prefeito pelo nosso. Ô Chiquinho, você comentou da influência do seu pai, né? Que você entrou para a política lá no começo dos anos 2000. Esse foi o sua principal inspiração para ter se tornado um político ou você entrou por outro Meu pai, motivo? meu pai ele gostava da política, mas ele nunca disputou um cargo. Ele gostava, fazia, corria, ajudava, tinha amizade. O saudoso governador Orestes Quercia, Fleury, ele sempre foi do MDB, do Manda Brasa, sabe? E o meu pai faleceu muito novo, em 1995, com 45 anos de idade. E quando foi em meados de 96, minha saudosa mãe também disputou o cargo de vereadora e perdeu naquela ocasião. E eu já estava trabalhando na fazenda do saudoso Costa, para mim foi um pai, e ali depois fiz muitas amizades e fui convidado a ser candidato a vereador no ano de 2000, pelo Férez Ayudo. E foi ali que eu peguei também, meu pai mexendo com política, minha mãe tentou, não custa nada eu tentar. Foi quando eu entrei e tive o êxito de ser o segundo, terceiro mais votado, e assim fui, sempre ganhando a eleição sucessivamente como vereador nesses 3 mandatos que tive. E depois, naquela eleição de 2012, perdi a eleição, eu e o Vaca, por diferença de 26 votos, né? Você dividir os votos pelo meio, e depois, né, continuamos trabalhando em prol do município. Mesmo nós perdendo a eleição naquela época, eu e o Vaca, em 2012, nós nunca paramos de fazer política, atender a população, em busca de recursos para Buribi, aquilo que a gente sempre gostou de fazer, né? E tivemos a sorte de lançarmos a ele candidato novamente, na ocasião não saí candidato, lançamos o seu Pedro como vice pelo MDB e tivemos a felicidade, né, do Vaca ganhar a eleição novamente. E agora, em 2018, agora em 2020, aliás, fui convidado por ele, né, para sucedê-lo, né, na política como cargo de prefeito. E aí na sua chapa, no posto de pré-candidata a vice, a ex-primeira-dama e ex-prefeita Leila Ayub Vaca, esposa aí do saudoso Vaca. Como que se deu esse acerto? Isso já estava definido também que a dona Leila seria a sua vice? Ou esse acerto acabou Ela, se desenhando após a morte do Vaca? é, Se ela, por Vaca, por ocasião, tinha até estudado, mas seria o vice naquela ocasião seria o seu Pedro, porque o seu Pedro teria o direito à reeleição de vice. Então, o seu Pedro seria o vice. Mas, por conta da triste perca que tivemos aí para a cidade, para a região, que foi a perca do saudoso Vaca, nosso grupo, nos reunimos, né? E houve um entendimento, eu fui e convidei a dona Leila para ser vice, tendo em vista sua experiência, que já foi como prefeita 2 vezes, né? Uma mulher dinâmica, honrada, né? E sempre lutando pelo social, né? De Buribi. E faz parte também, junto com os nossos familiares, seu ex-marido, e amigos, da emancipação da nossa tão amada Buribi.
Ô Chiquinho, e além do MDB, que é o seu partido, e do PSDB da dona Leila, a coligação de vocês tem o apoio de quais outras legendas aí em Borubi? Eu tentei buscar o apoio integral, mas você sabe que a política, né, não existe unanimidade. Mas nós fechamos o MDB, o PSDB e o PV, a coligação formada por 3 partidos, né, e com a denominação Unidos por Buribi, e com 28 pré-candidatos a vereadores. Essa é a Aí nossa coligação. o limite de candidaturas para o Legislativo em Borubi é 14, se eu não me engano. Isso, é 14 por partido. Então, tem algum dos três partidos que vai sair com chapa completa ou esses 28? Não chegou a sair todos com chapa completa. Sai o PSDB, se eu não me salvo engano, de memória, acho que com 12 candidatos, o MDB com 11 candidatos, acho que é isso, e o PV com 6, acho que é isso. E qual a expectativa em relação à composição da Câmara, Chiquinho? Que a gente sabe que ter uma base no legislativo também ajuda muito na questão da governabilidade, né, para os prefeitos aí, né? Boribi tem 9 cadeiras aí na Câmara, vocês esperam conseguir fazer quantas aí para essa próxima legislatura? Atualmente, a gente conta com os 9 vereadores já, que tem a cadeira aí da atual administração, com apoio integral dos 9. A gente espera fazer a maioria, sem dúvida, cerca de 7 a 8 vereadores na nossa base. Ô Chiquinho, e em relação à campanha, neste ano, essa é uma pergunta que eu tenho feito para todos os nossos entrevistados. Estamos aí há quase 7 meses em meio a uma pandemia que mudou drasticamente a rotina aí de todo mundo e em diversas áreas, né? Desde o lado pessoal, profissional e tantas outras questões. E na política não é diferente, tanto que neste ano teremos aí eleições em novembro e não agora em outubro, como determinava a Constituição, né? E o que você espera da campanha? Boribi é uma cidade pequena aí de pouco mais de 2.600 habitantes, mas isso não reduz o risco de contágio também, né? Como que vocês estão pretendendo trabalhar essa campanha, concentrar um pouco da propaganda eleitoral no digital também? Vocês já definiram uma estratégia nesse sentido? Embora mudou todo o panorama da eleição, inclusive nas cidades de maior porte, como Lençóis, Bauru, Macatuba, né, Agudos. Eu vejo que as cidades pequenas, como o nosso porte de Buribi, aí ainda pode ocorrer até uma eleição, até uma vez ou outra, do corpo a corpo, mas evitando, né, algum risco de transferir o vírus para alguém, eu acredito que ela vai ser mais digital e mais pela imprensa, né, pela rádio, né? Eu acredito nisso. Como tem feito já, hoje em dia, a mídia é tudo na política, né? Então, ela é digital completamente. Eu acho que Buribi não vai ser muito diferente disso, não. Ô Chiquinho, e não podemos fugir da figura do ex-prefeito Vaca, uma personalidade que tem seu nome aí com certeza marcado na história de Boribi e terá seu nome perpetuado aí por muitas décadas. E eu queria que você falasse em que isso contribui para a sua campanha, você que sempre esteve aí ao lado e tem a dona Leila, viúva dele, no posto de vice. Você acha que isso agrega em quê para a sua campanha que se inicia aí no dia 27? Dizendo assim, para nós foi uma perca muito grande. Para a gente, principalmente para mim, que aprendi a conhecer o Vaca e gostar e amar o Vaca, sabe? Porque, embora eu tenha aprendido muita coisa na política, o Vaca acabou de me ensinar muitas coisas novas, sabe? Que na política existe o bônus e o ônus, e que existe a hora de tomar decisão e decisões. Então, para nós é uma coisa diferente, tá sem ele aqui. Mas
nós estamos unidos, nosso grupo, e com a dona Leila também, que sempre esteve ao lado dele, ao lado da gente aí, a gente está unido para tentar ganhar a eleição e fazer o melhor para o Buribi, entende? Não é fácil. E querendo ou não querendo, o Vaca faz parte e sempre fará parte da história do Buribi, da sua emancipação e tudo o que ele fez por Buribi. Afinal, Buribi, pelo seu tamanho e por pouco tempo de emancipação, tem uma grande infraestrutura invejável até na região. E o Vaca era conhecido não só regionalmente, né, no estado inteiro por tudo que fez e representou, tanto para Buribi como para Lençóis Paulista, que na sua época também foi vereador. A gente vai procurar manter aquele trabalho que ele sempre fez em prol do município, é lógico. É lógico que também aperfeiçoar aquilo que se fazer necessário, as mudanças que fizerem necessárias, né, com a nova globalização, né, com as coisas digitais, informatizações. Então, a gente tem tudo isso em mente, né, no nosso grupo. Que há coisas que precisam, né, se renovar, né, que é natural, a política não pode parar no tempo, ela tem que acompanhar a evolução. E a gente vai estar fazendo isso. Chiquinho, Boribi, por ser uma cidade pequena, ela tem suas peculiaridades, né? Falando em relação à eleição, o que você destacaria como ponto positivo e ponto negativo nesse processo eleitoral, falando um pouco de campanha e do processo como um todo? Eu vejo que essa eleição não vai ser aquela eleição acirrada que era dos últimos anos. Nem era da época do meu pai, da época do Vaca, da época do ex-prefeito também Mané. As coisas vão se apaziguando ao longo dos anos, entende? Foi se acabando-se aquelas rivalidades pessoais, né? Então, eu acho que vai ser uma política tranquila, calma. A gente tem que falar de proposta para a população. Não atacar seu adversário, porque passa-se a política, né? E a vida da gente continua, né? E o respeito tem que ser recíproco de ambas as partes. Então, eu acho que vai ser uma eleição tranquila, ainda mais por conta da pandemia, né? Pode ser um ou outro aí querer atacar ou ofender alguém, mas eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho que passada essa eleição, a tendência das coisas, politicamente aqui, há de se tranquilizar muito mais, porque a nossa visão é acabar com essa picuinha política local, né? Percepção de pessoas. Então, a gente tem que parar com essa rivalidade pessoal, né? Então, eu acho que vai ser muito mais tranquilo. E por conta disso, eu acho que a eleição vai correr normalmente e sempre terá seus entreveros normais. E aí, por ser uma eleição com dois candidatos apenas, acaba facilitando o debate de ideias, né? Esse confronto direto, digamos assim, né? Sim, fica mais fácil, né? E outra, a população, com certeza, saberá escolher o mais preparado, né? Que mais conhecimento tem, que mais força política tem. Então, é o povo que vai escolher. O poder ele manda do povo, né? É assim que funciona. Chiquinho, a gente vai se encaminhando então para o encerramento da nossa entrevista. Ao longo da campanha eleitoral que se inicia aí no próximo domingo, teremos uma nova oportunidade de conversar e aí sim falar sobre plano de governo e propostas da sua chapa para o eleitorado de Boribi e para a cidade como um todo. E por hoje eu agradeço pela sua disponibilidade e deixo aí o espaço aberto para as suas considerações finais. Primeiramente, agradecer novamente você, Elton, e toda a direção do Jornal Eco. Agradecer a toda a nossa equipe, nosso time, nossos pré-candidatos a vereadores, a nossa pré-candidata, a dona Leila, e um agradecimento especial a toda a população de Buribi, aos nossos funcionários públicos, que muito tem nos recebido, né, com tamanho carinho, né, a nossa pré-candidatura, onde a gente se vai em todo canto da cidade, né, a gente tem recebido aquele calor humano que se diz, né. Então fica aqui o meu agradecimento a todo o povo de Buribi por mais, né, esse carinho que tem nos dado.
Tá certo, Chiquinho? Obrigado novamente. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. E continue ligado aí nas nossas redes sociais, que nessa semana que antecede o início da campanha, o Eco Entrevista traz todos os dias entrevistas aí com os pré-candidatos a prefeito das cidades de nossa área de cobertura, que além de Boribi, que foi o nosso caso hoje, ainda inclui Lençóis Paulista, Macatuba e Areópolis. E a partir da próxima semana também iniciamos as entrevistas com os pré-candidatos a vice-prefeito, que no caso já terão as candidaturas oficializadas. Continuaremos aí então até na próxima semana com as entrevistas com os candidatos a prefeito e depois iniciaremos com os candidatos a vice também. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença e até a próxima.